22 de março, Dia Mundial da Água. A data foi recomendada pela ONU durante a ECO 92, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, realizada no Rio de Janeiro há 23 anos. O objetivo é debater o tema simultaneamente em vários países. Seminários, conferências e outros eventos para aumentar a consciência da população sobre a importância de conservar as fontes de água potável, recurso natural que depende da conservação das florestas e áreas verdes ao redor dos rios e bacias hidrográficas. A cada ano é escolhido um tema. 2015 é o ano da campanha Água e Desenvolvimento Sustentável. Só para lembrar, é o desenvolvimento que permite atender às necessidades das populações atuais sem comprometer o direito à vida em um ambiente saudável para as futuras gerações. A Terra à vista do alto já dá uma ideia geral. A água cobre 75% do planeta. Os outros 25% são ocupados por continentes e ilhas. Mais de 97% das fontes de água estão nos oceanos e mares. A porcentagem de água doce não passa de 2,5%, distribuídas pelas geleiras e pelo subsolo. Quando se pensa na água potável disponível para o consumo humano, o percentual cai ainda mais, para 0,02%. A quantidade de água na Terra é sempre a mesma e está em permanente reciclagem desde a origem do planeta há cerca de 4,5 bilhões de anos. Mas o ritmo acelerado em que a humanidade explora os recursos hídricos e a velocidade com a qual polui as fontes são causas principais do desequilíbrio. A distribuição da água no planeta é desigual. Em muitos países, há oferta suficiente para a sua população, como é o caso do Canadá e o Brasil. Outras nações estão em regiões extremamente secas, especialmente no norte da África. A Organização das Nações Unidas calcula que mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água de boa qualidade e em quantidade suficiente para a sobrevivência diária. 2,5 bilhões não contam com o saneamento básico. Com a escassez e a contaminação, os conflitos devem se acirrar. E a ONU afirma que as futuras guerras serão motivadas pela disputa pela água. Olá, boa tarde. Hoje, domingo, 22 de março, aliás, domingo chuvoso aqui em São Paulo, é Dia Mundial da Água. E a TV Cultura de São Paulo aproveita a data para abrir espaço e ouvir a opinião de cientistas e autoridades sobre o assunto. Na próxima 1h30, vamos conversar sobre os desafios e os caminhos em busca de soluções para conservar esse recurso natural essencial à vida no planeta. A nossa bancada é formada por profissionais com pesquisas e trabalhos ligados ao tema e também secretários de Estado do Governo de São Paulo. Estão conosco Arnaldo Jardim, secretário estadual de Agricultura e Abastecimento, o cientista Carlos Nobre, especialista em mudanças climáticas e diretor do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o secretário de Energia do Estado de São Paulo, João Carlos Meirelles, que ao longo de 15 anos também esteve à frente de outras pastas ligadas à pesquisa, agricultura, abastecimento e utilização da água no Estado. O engenheiro Joaquim Corrêa Gondim, que desde 2001 é superintendente de operações e eventos críticos da ANA, que é a Agência Nacional de Águas. O secretário de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, Benedito Braga, que é também presidente do Conselho Mundial da Água, mestre em Hidrologia e Hidráulica e doutor em Recursos Hídricos.
Paulo Canedo Magalhães, professor da COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e consultor do Banco Mundial, com atuação na área de construção civil, especializado em hidrologia, com ênfase em gestão de bacias e cheias. E também a secretária do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Patrícia Iglesias, que é professora da Faculdade de Direito e do Programa de Ciência Ambiental da USP, Universidade de São Paulo. Neste ano de 2015, o tema sugerido pela ONU é água e desenvolvimento sustentável. Sobre ele, falaremos ao longo desse programa, dividido em 4 blocos. A ideia é criar um momento de reflexão, análise e conscientização e, principalmente, propostas de medidas para solucionar questões que levam à escassez. E para abrir o debate, a gente convida o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Boa tarde, governador. Queria que o senhor começasse falando da importância de debater este tema, este recurso tão essencial à vida. Quero cumprimentá-la, Márcia Bongiovanni, saudando aqui todos os debatedores, os telespectadores e cumprimentar a TV Cultura, junto com a Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, liderada pelo professor Benedito Braga, que é presidente do Conselho Mundial das Águas, pela iniciativa. Não há iniciativa mais importante do que esta. Neste Dia Mundial da Água, discutirmos, fazermos uma reflexão sobre o futuro de um bem que é finito e que é essencial para a vida, para a saúde das pessoas, para a agricultura, para a energia, dentro de um cenário de mudanças climáticas, também hoje extremamente relevante, todos os desafios dessas mudanças climáticas, a necessidade de recomposição de matas ciliares, de aumentar a nossa reservação, tendo em vista cada vez mais situações extremas de chuvas excessivas ou de seca muito dura e, às vezes, até simultaneamente a ocorrência desses fatores. Por isso, quero saudar aqui, não há maneira melhor de comemorar este dia do que com este debate, prospectando o futuro, ouvindo especialistas, pessoas com grande expertise na área, experiências bem-sucedidas, desafios que nos avizinham. Esse é um tema suprapartidário, suprarregional, é um tema de todos e precisamos estar unidos para as melhores propostas para hoje e para o amanhã. Bom debate. Muito obrigada, governador, pela participação e pela audiência. E eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês e falar que você que está aí em casa também pode participar com perguntas através do WhatsApp. O número está aí na tela e ainda pelo e-mail diadaagua@tvcultura.com.br. O tema água mereceu, por parte da ONU, uma data especial há mais de 2 décadas. Isso já indica que a situação que vivemos hoje em várias regiões do mundo e do Brasil já era previsível, secretário Benedito Braga. Olha, esta preocupação com o tema da água começa a partir dessa época da Eco 92, sem dúvida nenhuma, mas eu tenho a impressão que uma maior conscientização começa a partir da criação do Conselho Mundial da Água, no ano de 96, com a criação do Fórum Mundial da Água, onde nós fomos além de uma discussão de governos nacionais. Nós trouxemos para esse Fórum Mundial da Água uma discussão em que todos aqueles atores que participam do processo têm a palavra, não é? Por exemplo, além dos ministros, nós temos os governadores, nós temos os deputados, nós temos os senadores, nós temos a sociedade civil organizada. Então, eu acho que esse tema da água, ele tem que ir além dos governos nacionais, além dos governos locais, ele tem que envolver todos, o cidadão comum, né, nesse tema. E fico muito feliz que nós estejamos hoje aqui celebrando esse Dia Mundial da Água.
Tá certo, secretário, mas eu queria saber, em nível de Brasil, o Brasil demorou muito para dar uma resposta a essa questão da água, ao risco de escassez? Eu queria que o representante da ANA falasse um pouquinho, por favor, Joaquim Gondim. Bom, o Brasil ele tem uma legislação muito moderna em relação a recursos hídricos. Nossa legislação ela é uma legislação que é elogiada em todos os fóruns internacionais onde nós participamos. O Brasil é um país que tem uma condição especial, detém 13% da água doce do mundo. Então, só esse valor já indica a importância relativa do país com relação a esse tema. Modernamente, com a instalação de instrumentos que previstos na nossa legislação e com a criação de uma agência específica para cuidar do tema, que é a Agência Nacional de Águas, a partir do ano 2000, nós temos então uma condição também excepcional de tratar esse assunto. A Agência Nacional de Águas, ela vem nesse período desenvolvendo estudos, procurando trazer para a sociedade o conhecimento e as informações necessárias para a tomada de decisão e também fazendo com que os instrumentos da política sejam implementados de acordo com o que foi pensado pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Tá certo, obrigada. Carlos Nobre, eu queria... Qual é a relação direta entre mudanças climáticas e essa situação que a gente vive hoje no planeta e no Brasil de escassez de água? Olha, as mudanças climáticas globais, o aquecimento global, ele indica que o planeta, no futuro, se o aquecimento continuar, de fato ele vai chover mais. Então parece um paradoxo. Vai chover mais, porque tem mais vapor d'água na atmosfera, um planeta mais quente armazena mais vapor d'água na atmosfera, que é o combustível das chuvas. Com 2 graus de aumento da temperatura, se estima que a chuva global aumente entre 3% e 5%. Mas a maior parte desse aumento vai cair em cima do oceano. E o que o aquecimento global, de fato, traz é uma variação muito maior dos extremos. Então, o que nós devemos esperar? Períodos de grandes secas, acontecendo muito mais vezes. Por exemplo, uma seca que acontecia uma vez a cada 100 anos, vai acontecer a cada 20 anos, a cada 10 anos. E o reverso também, períodos muito chuvosos vão se tornar mais comuns. Então, a volatilidade do clima fica muito maior. Portanto, todo o planejamento do uso desse precioso recurso, água, tem que levar em consideração não só que as mudanças climáticas vão mudar o clima e os extremos climáticos para o futuro, mas de fato já está acontecendo hoje. Por falar em planejamento, a ONU recomenda uma melhor gestão desse recurso hídrico. O que significa uma melhor gestão desse recurso hídrico, secretária Patrícia Iglesias? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. E, de fato, uma melhor gestão do recurso envolve políticas públicas adequadas que façam esse recurso chegar a todas as pessoas na sociedade. Em termos de legislação, como foi colocado pelo Dr. Joaquim Gondim, nós temos uma legislação bastante profícua no Brasil. Inclusive, a primeira legislação que tratou dessa temática veio das Ordenações Filipinas, de 1603. A Constituição Federal de 88 trouxe uma questão muito mais relevante, que é tratar a água dentro do conceito de bacia hidrográfica. Agora, entre o que é a legislação e o acesso ao bem e a efetivação da legislação, na verdade, o desafio que nós temos hoje em relação ao tema da água. Olha, a ONU lançou um relatório na sexta-feira que diz o seguinte, que alerta que se nada for feito, as reservas hídricas do mundo podem encolher 40% até 2030. Seria um colapso, secretário? Arnaldo Jardim. Olha, eu acho que a ciência humana tem tido uma capacidade extraordinária de se adaptar. E acho que nós devemos ter muito cuidados, mas não devemos ter uma visão apocalíptica de que as coisas vão ser inevitáveis ou virar um grande caos, né? Qual é o segredo, então? Aqui o programa você abordou. Havia previsibilidade e há possibilidade de buscarmos caminho? Primeiro, previsibilidade, tem algumas pessoas que eu acho que se deve fazer reconhecimento. Eu quero fazer uma menção a uma pessoa que é muito cara a todos nós. É uma pessoa que o governador Geraldo Alckmin sempre teve uma ligação muito grande.
foi o governador Franco Montoro. Quem de nós, há muito tempo que não está na política, não se lembra do Montoro, há muito tempo atrás, falando a questão das águas. Aqui nós temos o nosso superintendente do DAE, quem não se lembra do professor Casadei, há muito tempo discutir essa questão e fazer a descentralização. Eu tive uma honra muito grande, o Marcelo disse até de falar como secretário, eu fui o autor do anteprojeto da Constituição Estadual, em 89, e aqui nós introduzimos o conceito de comitês por bacias hidrográficas. Então, introduzindo essa questão de que aquilo que falou a nossa secretária precisa de ter integração. É uma primeira palavra que eu acho chave. Integração de poder público com iniciativa privada. Integração ao nível de municípios, Estado e compartilhar com a União. Quer dizer, há áreas que são, e bacias que são, como do Paraíba, afetam vários estados. Como é que nós podemos continuar tratando de um tema relevante para São Paulo se não houver uma previsão mais exata da utilização do Rio Paraíba, né? Nós temos visto aí que nós precisamos equilibrar esse uso de uma forma mais racional. Então, acho que nós temos que nos cuidar, a ciência virá, 97% da água do mundo está nos oceanos. Nós vamos ter que enfrentar o paradigma tecnológico que vai ser da dessalinização como uma grande fronteira, né? Então, a ciência dará conta, mas será muito mais ameno, será muito melhor se nós pudermos ter previsibilidade e planejamento. A ONU fala a campanha da ONU esse ano é água e sustentabilidade, uso racional. O que o senhor entende como uso racional da água, senhor Paulo Magalhães? Eu acho que o Brasil montou uma estrutura jurídica que foi elogiada, é elogiada, tem um arcabouço administrativo para cuidar da água, mas falhamos numa coisa. Nós temos no Brasil instaurado a cultura do infinito, enfim, da abundância. Eu creio que naquela necessidade que o secretário Braga mencionou de envolver todos os atores no processo de gestão, a dificuldade de envolver a população é que nós, na população, temos a noção da cultura da abundância. A cultura de que no Brasil, por ser o país mais rico em água líquida do mundo, não faltará. Deus é brasileiro. A água no Brasil não falta. E ela cai do céu, estamos com tudo para que invulneráveis no que diz respeito à água. E essa cultura da abundância precisa ser combatida para que a população ponha para dentro de si a necessidade de bem conservar a água. Eu acho que se nós tivermos o uso racional da água, nós vamos ter um desenvolvimento sustentável e vamos conseguir passar por essas crises que a meteorologia vai nos pregando e pregará muito mais com as mudanças climáticas mencionadas pelo Nobre. Quando o senhor fala em cultura de abundância, o senhor está falando do cidadão comum, o senhor está falando de setores como indústria, agricultura, etc? Acho que todos nós, todas as pessoas têm a ideia de que no Brasil a água não falta. Mas acho que vai mudar isso, né? Secretário João Carlos Meirelles, eu queria saber que tipo de resultados o senhor enxerga em campanhas mundiais como essa da ONU? Acho que no caso de São Paulo, inclusive, colocando São Paulo nesse projeto, São Paulo tem um modelo que serviu de modelo para o Brasil. Foi o grande estado que instaurou um modelo de geração elétrica durante 100 anos. A industrialização de São Paulo veio atrás de um projeto de engenharia extremamente inteligente, que foi a utilização da água do rio Tietê pelo rio Pinheiros, invertendo, jogando serra abaixo, e gerando uma quantidade enorme de energia. E na sequência disso, São Paulo, de forma inteligente, passou a usar todo o seu potencial hidrelétrico, do rio Paranapanema, do rio Tietê, do Rio Grande e finalmente do rio Paraná. E usando com este conceito de utilização no sentido de garantir o abastecimento das populações, São Paulo sempre foi muito bem abastecido, e com um conceito de planejamento, que é extremamente importante e que está na ótica desta temática da ONU deste ano, que é o desenvolvimento sustentável. O que é que nós vimos nesses últimos, principalmente 14 ou 15 meses? Um período de seca que não dava para ser previsto, com ações que o governo tomou tempestivamente e, portanto, equacionando, em primeiro lugar, aquilo que foi mencionado aqui, que é a participação da população. A população de São Paulo aderiu a esse processo de forma absolutamente extraordinária. Ou seja, é preciso que, nesse processo de sustentabilidade do desenvolvimento, parta deste conceito,
que o Magalhães acabou de tratar nesse momento, ou seja, a consciência do consumidor. Neste projeto de utilização das poucas águas que nós temos, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo, estamos na cabeceira de rios e não ao lado de grandes corpos d'água. Nós precisamos usar com racionalidade. E o planejamento que vem sendo feito há mais de 20 anos tem permitido fazer isso. Então, me parece que agora, nós entrando também na questão de recomposição de matas ciliares, para preservação, redução de assoreamento dos cursos d'água, que está sendo feito, inclusive, em conjunto com os órgãos ambientais do Estado, como mencionou a secretária Patrícia. Nós estamos dando este conceito de sustentabilidade, que no nosso caso, energia, é absolutamente importante. Quer dizer, a hidroeletricidade ainda é fundamental. E para que esta sustentabilidade realmente ocorra, nós temos que buscar outras fontes. A gente vai falar de energia e água no último bloco. Eu queria perguntar para o secretário Benedito Braga, na sua opinião, o que mais compromete a disponibilidade de água potável? É o desmatamento? É a poluição? É o desperdício? São as mudanças climáticas? Olha, não existe, assim, um fator em torno desse tema, né? Fundamentalmente, eu acho que essa situação que o mundo passa hoje, porque essa questão da dificuldade de disponibilidade hídrica não é um problema brasileiro só, do Sudeste ou do Nordeste. A Califórnia está passando por uma situação semelhante, né? A Namíbia passa constantemente por esse problema, quer dizer, não é só hoje. Ou seja, existem situações em que há uma escassez do recurso. Então, como o professor Canedo muito bem falou, essa noção de abundância, de uso além do necessário, é algo que compromete um abastecimento sustentável, digamos assim. Por quê? Porque eu quero ter um balanço entre oferta e demanda. Agora, na medida em que a oferta fica mais difícil, eu tenho que trabalhar com a gestão da demanda. E é isso que vai nos levar à sustentabilidade, né? Quer dizer, é usar o recurso dentro daquilo que é possível a utilização. Então, e a tecnologia é muito importante, porque nesse processo nós podemos reutilizar água com tecnologia, quer dizer, nós não precisamos ficar dependentes só de achar novos mananciais, mas nós podemos usar a mesma água que já foi servida. E melhorar a qualidade dessa água. E melhorar a qualidade dela. Tá certo, obrigada. A gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta a falar do tema água, entre outros pontos, sobre a distribuição desse recurso no Brasil. Até já.